Glória a Deus, aleluia. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, a Ele rendemos toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a adoração em nome de Jesus. Parece que eu estou de perna de pau aqui, pastor. Eu nunca me senti tão grande assim. Eita glória. Jesus cumpre suas promessas. Quando Ele te faz grande diante dos teus adversários. O Senhor é fiel. É uma alegria para nós, sempre é uma alegria estar aqui em casa, né, pastor? Sempre uma alegria ver, né? A gente sente falta de alguns rostos aí, né? A gente já sente falta de algumas figuras. Mas a palavra é para você que veio hoje, nessa noite. Amém, em nome de Jesus, que Deus é poderoso, como louvamos aqui, fiel para completar a obra que Ele tem começado em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Então, glorificado seja Deus. Gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 24. Capítulo de número 24, versículo 16. Em nome de Jesus. Que Deus venha abençoar grandemente as vossas vidas nessa noite. Em nome de Jesus. Estamos aprendendo, cada dia aprendendo. Cada dia o Senhor acrescenta algo nas nossas vidas, né? E muitas vezes não somos merecedores. Na maioria das vezes não somos merecedores. Não temos preço para pagar o que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Por isso tentamos fazer o melhor, expressar o melhor, entregar o melhor para Deus. Então, não reserve a tua entrega ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Não é para mim, mas é para o Senhor, que já sonda e esquadrinha o teu coração, em nome de Jesus. Os irmãos encontraram? Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 24, versículo 16, diz assim: e por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Amém? Tem a vontade de sentar? Em nome de Jesus. Uma palavra que Deus colocou no meu coração nesta noite, pastor Wilson, Deus vem ministrando nas nossas vidas. E a cada dia que a gente se aproxima da vinda do Senhor, dos últimos dias, a gente sabe que, como louvamos aqui, o ouro vai sendo refinado, o Senhor vai trabalhando, o Senhor vai moldando, o Senhor vai manifestando o seu querer nas nossas vidas. E o que Ele deseja encontrar em nós é uma liberdade para Ele aplicar definitivamente o seu querer e a sua vontade na nossa vida. Nós pelejamos ainda aqui nessa terra e cremos que Ele é fiel para completar a obra que Ele começou. Deus usou o irmão André aqui profetizando, Ele é fiel para completar a obra. Então não sou eu, não é o pastor, não é o teu irmão aí que está do teu lado, mas o Espírito Santo do Senhor, que está continuamente trabalhando na tua vida. Então o que nos cabe nos últimos dias, nos dias de hoje, é pedir para o Senhor: Senhor, me dá entendimento, me dá discernimento, me dá prudência, Senhor, para mim entender e compreender o que o Senhor está fazendo neste tempo, nestes dias, na minha vida, na tua vida, nas pessoas que te rodeiam. Focamos muitas vezes nas lutas, nos problemas, nas dificuldades. Não é errado isso, porque queremos resolver todas as coisas. E hoje a gente vê que as maiores problemas, as maiores lutas hoje, pastor, que se levanta, e a gente vê isso, que é a depressão, o estresse, a ansiedade. Depressão é o excesso do passado que nos atormenta hoje, e às vezes acaba atingindo o nosso pensamento, a nossa consciência, os nossos planos. Às vezes até neutraliza os nossos projetos que nós apresentamos ao Senhor. O estresse no dia a dia, às vezes no trabalho, às vezes você vai visitar alguém, ou manda mensagem, fala com alguém, diz assim: como tu estás? Hoje eu estou estressado. Nem fala comigo hoje porque eu estou estressado, eu estou estressado. Então o que é isso? É um excesso do presente, porque queremos resolver tudo. Queremos o resultado rápido das coisas na nossa vida. Isso nos traz problema. A ansiedade, o que é isso, pastor? É o excesso do futuro. O Senhor diz: não andeis ansioso por coisa alguma, né? Mas confia no Senhor. O dia de amanhã pertence a Ele, basta cada dia o seu mal. Então o Senhor, Ele nos coloca diante dessas situações: depressão, estresse, ansiedade. Isso tudo, o que acontece? Ele quer moldar, Ele quer trabalhar no nosso
pensamento, na nossa consciência, no nosso interior, onde ele não consegue entrar. O inimigo quer fazer isso. Todos aqui já viram, talvez, em alguma simulação, ou em vídeo, alguma coisa, todo mundo já viu como um espermatozoide, ele faz o seu percurso para, alcançar o óvulo, para lhe fecundar. Então é assim, irmãos, imagina que o inimigo, ele tenta entrar na tua mente, na tua consciência. Ele tenta deturpar as coisas que o Senhor colocou na tua vida, através da palavra de Deus, através da presença do Senhor. Ele quer tentar fazer isso, e quando ele entra, ele consegue uma brecha para entrar, ele vai causar um dano, ele vai fecundar o verdade lá dentro, alguma coisa que o Senhor não tem preparado para você. Então o Senhor nos traz um alerta hoje, uma palavra que Deus tem falado comigo nesses últimos dias, é sobre consciência. É sobre consciência. O que nos leva a isso? Nós lemos esta palavra que Paulo diz assim aqui, é por isso procuro. Ele não está dizendo que ele sempre faz isso, não, ele diz assim, eu procuro sempre ter uma boa consciência. Sempre procuro ter uma boa consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para os homens. Então Paulo, pastor, está aqui olhando as coisas que estão na sua volta. O que é a consciência, pastor? A consciência, eu escrevi aqui, eu anotei algumas coisas aqui para não me esquecer. O que é a consciência? Então ela é como se fosse um tribunal de Cristo dentro de nós, dentro do nosso coração. Por quê? Porque ela te capacita a olhar para si mesmo, a ver usar as coisas do lado de fora e ver se o que está acontecendo contigo está de acordo com o que Deus tem preparado para a tua vida. Isso é uma consciência. Isso é a consciência que o Senhor usa o Espírito Santo para agir na nossa vida e para nos mostrar que através da consciência Ele nos chama a atenção. E é isso que nós vimos aqui. Paulo está diante do que? Capítulo 24. Está claro que na minha Bíblia tem um título que diz assim, Paulo perante o tribunal do governador Félix. Paulo estava ali diante daquele tribunal. E eu não falo isso, irmãos, porque eu não ouvi alguém falar, eu não falo isso porque... Não, eu falo isso e o pastor sabe. Eu falo isso porque eu já estive nesta situação. Nesta situação. Qual situação, pastor? Aqui no versículo 5 desse capítulo aqui, fala a acusação contra Paulo, que diz assim, temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus, por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos, o qual intentou também profanar o templo, e por isso o prendemos e, conforme a nossa lei, o quisemos julgar. Mas, sobrevindo o tribuno Lísia, não o tirou dentre as mãos com grande violência, mandando os seus acusadores que viessem a ti, e dele tu mesmo, examinando-o, poderás entender tudo de que o acusamos. E também os judeus os acusavam, dizendo serem estas coisas assim. E o versículo 10 diz assim, Paulo começa a defender a sua integridade. Ele diz assim, Paulo, porém fazendo-lhe o governador sinal que falasse, respondeu. E Paulo diz, porque sei que já vai por muitos anos, e desta nação é juiz. Paulo falando, como tanto melhor o ânimo respondo por mim, pois bem pudesse saber que não há mais do que 12 dias que subi a Jerusalém a adorar, e não me acharam no templo falando com alguém, nem amotinando o povo nas sinagogas, nem na cidade, nem tampouco pode provar as coisas de que agora me acusam. E Paulo diz, mas confesso-te que, conforme aquele caminho, a que chama de seita, assim sirvo a Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei dos profetas. Paulo tem uma disciplina espiritual.
o que Deus tinha colocado no coração dele. E ele diz assim, ó, tenho esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição dos mortos, tanto justo como dos injustos, e por isso eu procuro sempre ter uma boa consciência. Ele fala aqui que ele não ofende ninguém, ele defende a sua integridade, ele defende a sua vida espiritual, o testemunho interior dele. Ou seja, pode falar o que quiser de mim, o Senhor testifica a meu respeito, o Espírito Santo testifica a meu respeito. Eu não coloquei um título nessa palavra aqui, mas o que é esse título nessa palavra hoje, Diego? É que o Senhor hoje nos coloca diante de nós mesmos, e hoje nós podemos obter as respostas das coisas que estão acontecendo nos dias de hoje conosco, porque são resultados dos nossos atos, são resultado das coisas que fizemos, das coisas que projetamos. Então não adianta hoje eu chegar aqui, vamos supor que Paulo era um arruaceiro, que Paulo provocava tumulto, fazia todas as coisas, ele não tinha essa integridade para defender. E o que ia acontecer? Quando alguém fosse julgar a vida dele, ele ia dizer, não, peraí, tu não vai deixar eu falar? Não, peraí, não foi desse jeito. Ou seja, ele vai tentar achar um argumento, uma explicação para se defender. Mas quando falamos de consciência, ele diz assim, eu vou esperar um momento para me falar. E quando eu falar, eu vou expor a minha integridade. Quando eu falar, eu quero que me mostre o que tem contra a minha vida. E se tem fundamento. A Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Ele quer te enganar de qualquer coisa. Por isso essas coisas nos afetam hoje, nos dias de hoje, a depressão, o estresse, a ansiedade. Mas o Deus que nós servimos, Ele quer fazer uma obra completa na nossa vida. Ele não se detém em simplesmente te trazer a providência. Ele não se detém simplesmente em curar a tua vida. Ele não se detém simplesmente em fazer você crescer materialmente ou espiritualmente. Não. Você é um instrumento na mão do Senhor e você tem que manter a tua consciência limpa, a tua integridade limpa diante do Senhor e dos homens. Por isso que a Bíblia diz assim, que aquele que se envolve com um negócio, não devemos nos envolver com negócios desta terra. Por de qualquer forma, irmãos, vai nos trazer um estresse, uma preocupação, vai nos trazer um problema na nossa vida, mas o Senhor, Ele é poderoso para trazer o entendimento para as nossas vidas. Quer ver? Olha o que diz em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, diz assim, ó, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e a alma e o corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não quer fazer uma obra completa só nos teus desejos, onde está a tua alma, não. Ele não quer somente fazer o teu espírito, não. Ele não quer somente curar o teu corpo, não. Ele quer fazer uma obra completa na tua vida, corpo, alma e espírito. Mas o inimigo tenta ficar te acusando, ele tenta acusar a tua mente, ele tenta dizer para você que você está errado, que o que você projetou não deu certo. Não tem problema disso, não tem problema, porque o Senhor usa através do Espírito Santo esse mecanismo na nossa vida, chamado consciência, que Ele nos permite perceber a nós mesmos, os nossos atos, os nossos problemas, a nossa situação na nossa vida. Por quê? Porque existem leis, existem determinadas organizações, coisas, ninguém pode entrar aqui de qualquer forma. Existem lugares que você não pode entrar sem camisa. Se você entrar sem camisa, você está burlando a lei, você está contradizendo o que aquele lugar, aquele sistema, aquela organização está dizendo para você como tem que agir, entrar, se apresentar naquele lugar. E se você fizer isso, contrário àquilo ali, você vai ter que ter consciência de que vai sofrer danos. Você tem consciência de que está agindo errado. Então Deus usa
Os irmãos estão entendendo o que Deus está falando conosco? Então nos faz perceber isso, e Deus usa esta consciência, pastor Wilson, na nossa vida como um tribunal moral para nós. Tribunal moral para nós. Isso é uma das coisas que os obreiros e pastores não gostariam de tratar. Por quê? Porque às vezes a gente trata situações e nós já também agimos muitas vezes, talvez, dessa forma. Mas a gente não gostaria de tratar. Por quê, pastora Silvana? Porque às vezes a gente ouve um lado da situação, e às vezes, sem chegar a ouvir o outro lado, a gente tira uma avaliação das coisas. E aí alguém diz assim: não, foi ele que me empurrou primeiro, né? E eu chego e digo assim: não é bem assim. Então, quando nós temos uma consciência limpa perante Deus e os homens, agimos de uma forma tranquila, nós ficamos tranquilos. Pode ficar tranquilo. Quando o Senhor diz assim: essa luta não tereis que pelejar, Ele vai pelejar por nós. Ele peleja por nós. Então a gente glorifica o nome do Senhor porque temos isso dentro de nós, essa consciência dentro de nós. Então ela registra, ela nos ensina. A consciência não é uma lei, mas ela nos mostra que existe uma lei. Ela nos mostra onde estamos errados. Então a consciência, ela pode nos absolver ou pode nos acusar. Então aí não depende mais de mim, não depende mais do pastor, mas a tua própria consciência. E aonde o Senhor está, o Espírito do Senhor é onipotente, onisciente, onipresente, e junto com a tua consciência, você pode esperar que falem a teu respeito, e na tua hora você abre a boca e diz: não foi assim. Aleluia. Então as coisas que acontecem na nossa vida, o Senhor nos traz esse alerta. E eu anotei aqui duas coisas que a Bíblia nos mostra. Hebreus capítulo 10, versículo 22. Capítulo 10, versículo 22 de Hebreus nos mostra a palavra do Senhor, que existe uma má consciência. Vai entendendo aí a palavra do Senhor nessa noite. Por que existe uma má consciência, pastor? Capítulo 10, versículo 22 diz assim a palavra do Senhor: cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Tito, capítulo 1, versículo 15 e 16 diz assim: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessem que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Por que acontece de ter uma má consciência? Se eu acabei de dizer que o Senhor usa a nossa consciência para nos alertar, uma luz vermelha, algo que apita e diz que está errado, Paulo, não é aqui, é por aqui, não faz assim, é desse jeito. E agora eu falo que existe uma má consciência. Por que a nossa consciência fica má? Porque o Senhor vai nos trazendo alerta e dizendo para nós: não mente mais, não age mais dessa forma. E eu vou negligenciando, e eu vou desobedecendo, eu vou deixando de lado. Existe aí um ditado que a gente muito fala às vezes, né? Diz assim, que a água mole em pedra dura, tanto. E assim vai. E assim vai, Miguel. O Senhor nos alerta e eu digo: só mais essa vez.
Senhor nos alerta, me chama a atenção, e eu digo, fulano também está fazendo, por que eu não posso? O Senhor vem nos alertando, e eu vou deixando uma, duas, três, e a minha consciência fica má. Os sinais que Ele tinha que me alertar, esses começam a me confundir. É como um sino que tinha que badalar um tiro certo, mas ele racha e começa a dar um outro tipo de barulho. Eu vou me confundindo com os meus atos, com os meus pensamentos. Isso vai te levar essa noite ao resultado que você está vivendo hoje. Se você tem como fazer como Paulo e dizer, Senhor, eu tenho chegado diante de Ti de pura consciência, de consciência limpa. Senhor, eu tenho tratado meus irmãos de uma forma agradável, eu tenho tratado meus irmãos, Senhor, de uma forma digna, como eles merecem, não da forma como me tratam muitas vezes, Senhor, mas eles merecem que eu os trate bem. Deus vai pelejar por você nessa noite, vai trazer um entendimento, vai trazer uma libertação na tua mente, no teu coração, no teu pensamento, porque Ele chega neste ponto em que vai deixando, não quero, não vou aceitar mais, não quero mais esta situação. Então existe um ponto na nossa vida, e quando chega nesse ponto, a nossa consciência fica inconfiável. Você não pode mais confiar. Então, a primeira voz que fala conosco é a voz da consciência, porque ela, o pastor Jorge vai trazer, faz ou não faz? E quando nós damos legalidade e abrimos um parênteses ou uma brechinha, nós ficamos pensando, mas aí a consciência consegue ser contaminada, e aí ela vem nos contaminando, e o que nós tínhamos certeza já começa a ter dúvida, o que nós estávamos determinados para fazer já fica para depois. Então você mesmo, eu mesmo posso destruir a minha consciência, negando o que o Senhor tem preparado para mim, negando das coisas que o Senhor tem colocado no meu coração. E o que acontece, pastor, depois disso, de ter uma má consciência, não dar ouvido aos alertas que o Senhor está fazendo através do Espírito Santo na minha consciência, acontece o quê? Eu, quando era mais jovem, saía muito sangue do meu nariz. Então eu tive que procurar um otorrino, né? Um otorrino para cauterizar esta veia. E quando nós vamos ficando, pastora Silene, com uma consciência contaminada, já não vamos mais sabendo se é de Deus ou se não é de Deus as coisas que estão acontecendo ou que estão se achegando a mim, a nossa consciência vai ficando cauterizada. Cauterizada. E aí você já tem mais dificuldade para entender as coisas. Timóteo capítulo 4, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2 diz assim a palavra do Senhor: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Porque vamos nos acostumando com um básico, nos acostumando com um pouquinho. Errei hoje, não, semana que vem eu vou fazer um jejum, vou me consagrar, vou entregar minha vida definitivamente. Ou vou esperar, como eu falei ontem aqui, os jovens aqui, vou esperar completar tantos anos, aí sim eu vou mudar. Ou quando me casar, ou sei lá quando. Mas quando a nossa consciência fica contaminada, ela vai a um ponto que ela fica cauterizado. E o que isso nos leva? À apostasia dos últimos tempos. Eu não sei se você está gostando da palavra hoje, nessa noite, mas o Senhor está dizendo para você: eu sei o que tem na tua mente, eu sei o que tem no teu coração, eu sei o que tem na tua consciência. Hoje o Senhor pode trazer libertação para a tua consciência. Hoje Ele pode arrancar este medo. Hoje o Senhor pode trazer libertação para os planos e os projetos que nós apresentamos na presença dEle. Então a apostasia dos últimos tempos vem com a mente cauterizada, porque ela foi afastada como amiga e conselheira, e às vezes ela volta com remorso. Que pequei, que falhei, que não dei ouvido, e agora pago o preço, e agora estou numa situação não muito favorável, mas eu tenho consciência do que eu fiz, eu tenho consciência do que saiu da minha boca, eu tenho consciência
Eu tenho consciência da opinião que eu falei a respeito de pessoas ou de algumas situações. Então eu tenho consciência disso. E hoje eu estou nessa situação porque a minha consciência me mostra o que eu fiz, se vale a pena, se não vale a pena, se é verdade o que falaram, se não é verdade. Porque tem dentro de mim, existe dentro de mim algo aqui, um tribunal moral, que me diz se eu sou culpado ou inocente. E hoje nós estamos correndo para resolver as coisas e esquecendo deste detalhe. E esquecendo desse detalhe. Então o Senhor nos coloca diante de muitas coisas, diante de muitas pessoas, e o Senhor usa o Espírito Santo para nos alertar através da nossa consciência. Deus coloca dentro de nós esse guia para nos conduzir, para nos alertar, mas nós dizemos muitas vezes não, muitas vezes nós mentimos, muitas vezes nós não aceitamos o que o Senhor tem preparado para nós e chegamos neste ponto com a nossa consciência cauterizada, com o nosso entendimento ferido, machucado, sujo, muitas vezes. Mas o Senhor hoje Ele está falando comigo, Ele está falando contigo hoje esta noite. Por quê? Porque Ele, através da tua consciência, Ele está querendo te atrair para a presença dEle de novo, te colocar no centro da sua vontade, te mostrar o porquê deste resultado hoje, talvez positivo ou negativo, mas Ele te diz assim, ó, está acontecendo isso hoje por causa disso, disso e disso. Tu tem consciência disso? Ou seja, Ele diz, Paulo, eu e tu soubemos por que está acontecendo isso. Então essa forma como Deus trabalha na nossa vida, irmãos, nós temos essa liberdade de poder ser atraídos por Deus e levar-nos a um arrependimento, não dar lugar a uma consciência errada, uma consciência cauterizada, uma má consciência de não entender, porque isso é perigoso. Por quê, pastor? Porque quando eu tiver com a consciência cauterizada, eu posso ser levado até a blasfemar contra o Espírito Santo, eu posso errar. E você sabe que existe um ponto que não tem mais retorno. Então quando nós ouvimos a palavra do Senhor, está na minha mão e na tua mão, de nós chegar diante do Senhor e dizer assim, Senhor, muito obrigado, Senhor, por me trazer à memória. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos faz lembrar de todas as coisas. É Ele que nos faz lembrar. Às vezes a gente atribui as coisas, às vezes dizendo assim, fulano fofoqueiro foi falar do pastor. Não, meu irmão, não pensa dessa forma, porque tem gente orando e dizendo assim, Senhor, traz à luz todas as coisas que estão em oculto. E aí a forma como Deus traz, não sou eu que vou dizer, mas quando Ele nos traz, Ele, por quê? Ele nos alerta, Ele nos chama a atenção, Ele diz, Paulo, está errado, muda a tua opinião, muda o teu jeito de agir. Eu não aceito, eu não quero, eu não vou. Por quê? Porque não é favorável para mim. Aí eu chego em ponto de quê? De contaminar a minha consciência, cauterizar a minha consciência. E aí o Senhor diz assim, tu não quer ouvir? Eu vou te envergonhar. Aí Ele trabalha dessa forma na nossa vida. E aí nós temos que chegar nesse ponto, um ponto de retorno. Eu li uma história de um nadador na Cataratas de Niágara. Se eu não falei errado, mas é a história do nadador que me importa, não o nome da catarata. O que aconteceu ali? Existia um ponto de retorno, aonde o nadador podia ir e dali ele voltar. Não podia ultrapassar aquele ponto. Mas ele disse, eu sou um cara que sou virado no peixe. Então ele fez esse desafio. Quando ele chegou neste ponto de retorno, que ele tinha que voltar, ele levantou a mão, acenou para a plateia e disse que ia passar aquele ponto para provar como ele era bom. Resumindo a história, o corpo dele foi encontrado depois, no riacho abaixo, nas cataratas mais abaixo. Existe um ponto onde o Senhor nos alerta e diz assim, volta ao arrependimento. Volta de onde caíste. Volta aonde tu acha que não é para ti, aonde que tu acha que as coisas não vão acontecer, aonde que tu acha que muitas das vezes você não tem condições de voltar. E o Senhor está falando
Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, mas muda a minha mente, muda o meu coração, muda o meu pensamento, muda a minha forma de agir, porque senão eu não vou conseguir voltar. Quer ver como não vai conseguir voltar? Coloca para nós Oséias capítulo 4, versículo 17. Olha o que Deus fala. Deus diz assim, Oséias capítulo 4, versículo 17, diz assim, ó: Efraim está entregue aos ídolos, vírgula, deixa-o. E às vezes a gente quer carregar no colo, carregar no braço. Como eu falei aqui, irmãos, que a nossa mente cauterizada nos leva às vezes, pode levar alguém a blasfemar contra o Espírito Santo, um pecado que não tem perdão, que não tem retorno. Você pode atribuir ao diabo uma obra que é de Deus, e o Senhor olhar para você e dizer assim, ó: deixa, porque ele está entregue aos seus ídolos, está entregue aos seus prazeres, está entregue nos seus deleites. Esse capítulo 4 diz assim, ó: Israel e Judá são ameaçados com castigo por causa da sua impiedade, a ignorância e a malícia do povo. Ele diz assim: ouve a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda contra os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra, só prevalecem o perjurar, e o mentir, e o matar, e o furtar, e o adulterar. Não há homicídio e há homicídios sobre homicídios. E o Senhor ainda diz assim, ó: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu juraste, porque tu rejeitaste o conhecimento. Versículo 6 de capítulo 4 de Oséias: tu rejeitastes para que não sejais sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Como eles se multiplicaram, assim contra mim pecaram, e mudarei a sua honra em vergonha. Comerão e não se fartarão, entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de olhar para o Senhor. E o Senhor diz: deixa Efraim, deixa-o. E o versículo 18 ele diz: a sua bendita se foi. Eles corrompem-se cada vez mais. Certamente amaram a vergonha dos seus príncipes. O vento os envolveu nas suas asas, e envergonhar-se-ão por causa dos seus sacrifícios, ou seja, dos seus próprios atos. Provérbios 29:1 diz assim: o homem que muitas vezes repreendido endurece a serviço, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Me perdoa se eu trouxe amargo como ferro, mas quando cair no teu estômago aí, o Senhor vai te trazer uma alegria, vai te trazer uma consciência. Você vai ter uma visão do que está acontecendo na tua casa, na tua família. Você vai ter uma visão das coisas que estão acontecendo ao teu redor. Você vai dizer: opa, isso aqui está errado, eu não vou aceitar, não vou admitir, não vou deixar isso entrar na minha vida, não vou deixar isso entrar no meu coração. Eu tenho uma ideia, eu tenho um pensamento, eu creio no Senhor Todo-Poderoso. E hoje o Senhor pode arrancar essa culpa do teu coração, da tua mente. Talvez você diz assim: será que eu fiz o suficiente? E você fica se perguntando, e a tua consciência está diante do Senhor, e o Senhor diz assim: eu sei que tem pouca força, mas eu te ajudo, eu te sustento, eu te levanto, eu te faço dar mais família, eu cuido do teu caminho. Não deixe que as coisas exteriores, o olhar das pessoas, a opinião das pessoas, julguem a tua consciência. Não, antes você tenha boa consciência diante do Senhor, sem dúvida nenhuma. Pastor, eu tenho consciência de que eu errei, eu tenho consciência de que eu tenho me culpado por algumas coisas. Pastor, eu tenho consciência que o inimigo quer parar minha vida, eu tenho consciência que muitas vezes as ofensas me machucam. Eu quero dizer para você que a tua consciência não pode te curar.
A tua consciência não pode apagar o passado. A tua consciência não pode mudar as circunstâncias, a situação que aconteceu na tua vida. Ela não pode apagar a mancha da tua alma. Mas ela pode te convencer através do Espírito Santo. Porque é isso que o Espírito Santo veio para nos convencer da justiça, do erro, da falha, das coisas que nós praticamos muitas vezes que não agradam ao Senhor. Pastor, eu não estou entendendo, não está entendendo. Eu vou te levar em João capítulo 8, versículo 7, que fala que os acusadores daquela mulher que foi pega em um ato de adultério foram saindo um a um, porque a sua própria consciência mostravam a eles que eles não eram puros, que eles também falharam, que eles também erraram. Resumindo, pastor, o que é isso? Só Jesus pode te libertar, só Jesus pode sarar a tua consciência, só Jesus pode mudar a tua história. E aí ele diz para aquela mulher: vai e não peques mais. Eu não posso falar mil argumentos, mas Jesus diz: vai e não peques mais, não fala mais, porque onde estão os teus acusadores? A consciência falou daquelas pessoas que estavam ao redor daquela mulher. Talvez eles não tivessem praticado as mesmas coisas que ela, e nem a Bíblia revela o que Jesus escrevia no chão, mas de repente Jesus escrevia os 10 mandamentos e não adulterava, mas ele roubava. Então nem sempre, irmãos, a minha opinião vai mudar a vida de alguém, mas Jesus, como falou para esta mulher aqui, ele disse para ela: onde estão os teus acusadores, mulher? Cadê aqueles que te condenam? O inimigo não tem poder para entrar na tua mente de querer te convencer de que você não fez o necessário. O inimigo não tem poder para chegar na tua mente e dizer para você: você não é digno de estar aqui nesse lugar. Não, o Senhor fala através do Espírito Santo nessa noite: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem não tem erro, uma falha, pode atirar a primeira pedra. Mas só Jesus pode nos trazer a libertação para a nossa vida, para a nossa mente, para a nossa consciência. O que o Senhor tem falado contigo? O que o Espírito Santo tem falado no teu coração? Ele jamais vai te rejeitar, ainda que você fale, ainda que você erre. Mas quando nós ouvimos essa voz falando dentro de nós, no nosso coração, nós entendemos que o Senhor não quer nos perder, que Ele quer completar a obra na nossa vida. E muitas vezes a gente diz, prega, e a palavra do Senhor nos diz que se as nossas raízes estão bem firmadas no Senhor, mas existe um momento, irmãos, que a nossa raiz tem que ser cortada da terra. Você tem que viver com a cabeça no céu. Aleluia. Desejando, almejando a vinda do Senhor, a presença do Senhor, a obra na vida das pessoas. Aleluia. A nossa vida aqui na terra não pode ser como o nosso trabalho, que a gente projeta e diz assim: amanhã eu vou erguer dois degraus, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou botar um foco, amanhã eu vou fazer uma instalação. A tua vida não pode ser assim. A tua vida tem que ser com desejo, na esperança de que o Senhor venha, de que o Senhor te encontre com a consciência limpa, com o coração puro, sem ofensas com ninguém, livre de toda condenação. Hoje o Senhor pode falar contigo e dizer para você: você tem consciência de que precisa de Jesus na tua vida? Tem consciência de que sozinho não consegue fazer nada? Tem consciência de que qualquer argumento que for na minha vida e na tua vida não vai mudar a tua história? Mas Ele pode dizer para você hoje, através do Espírito Santo: eu apago as tuas transgressões, eu jogo no mar do esquecimento, eu te chamei, eu te escolhi para uma grande obra. Eu creio que o Senhor pode falar na tua vida nessa noite e te deixar livre de toda culpa, de toda acusação. Existe algo na nossa vida, irmãos, em que o Senhor, Ele nos dá essa liberdade, nos dá essa autoridade, quando nós estamos livres de qualquer culpa. E não precisa você ficar gritando para todo mundo ouvir que você não é culpado. Não, não.
fiel, tão verdadeira, que não deixa nada e para tudo. É quando eu digo assim, ó, que julgue o Senhor entre nós. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que julgue o Senhor entre nós. Alguns dias atrás, um ex-patrão meu aqui me ligou. E ele me fez uma proposta. Ele disse: Paulo, conversou bastante comigo. Depois ele disse: Paulo, eu preciso que eu gostaria de te pedir um favor. Eu disse: pode falar. E ele disse: eu preciso que tu me ajudasse numa questão. Eu disse: no quê? E eu disse: eu gostaria que tu fosse de minha testemunha. E eu disse: o senhor sabe que eu não minto, que eu nunca menti para o senhor, e não vai ser agora que eu vou mentir. E ele disse: não, tu fala a verdade, tu fala tudo que tu fazia lá. E eu disse: mas por quê? Ele disse: porque fulano e fulano entraram contra mim. E eu disse para ele: não é para mim mentir, não. Tá bom, depois eu retorno para o senhor a ligação. E aquilo ficou martelando aqui. Depois eu liguei para ele e disse para ele: olha, fulano, eu não vou dizer tudo isso não. Eu disse: tu não me deve nada, foi muito bom comigo, todo mundo aí me tratou bem, fui muito bem recebido aí, os anos que trabalhei, mas não vou. Por quê? Porque eu não vou ser juiz entre tu e eles. Aleluia. Eu me dou demais com eles, até hoje, troco mensagem com eles, e eu não vou. Eu vou fazer o seguinte: eu vou orar, para que o Senhor não pague a eles o que não é deles, e que eles não consigam tirar do Senhor o que não é direito deles. E ele disse: muito bem, Paulo, tu não é obrigado a fazer isso, todo mundo tem a sua opinião. E eu disse: não. E ele disse assim: quando tu vier a Florianópolis, me procura. Me procura. Então, quando em uma graça temos uma consciência limpa, o inimigo sempre vai tentar te colocar em alguma enrascada. Ele vai armar alguma coisa, aí você vai dizer: será que vai rolar alguma coisinha? As ofertas do inimigo. Mas o Senhor está falando para nós hoje que Ele tem este poder de nos libertar a nossa consciência, para que não haja condenação contra a tua vida, contra os projetos, contra as coisas que você tem. Que o inimigo não venha arrancar a tua consciência e tentar colocar um medo, colocar muitas vezes um remorso por alguma coisa. Não. O Senhor traz hoje a plena consciência de que você está buscando Ele, de que o Senhor pode encontrar um coração limpo, de que o Senhor pode encontrar algo diferente na tua vida. E para encerrar, Hebreus capítulo 9, versículo 14 diz assim: ó, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. O sangue dele, é só Ele que purifica, é só Ele que apaga as tuas transgressões, é só Ele que apaga toda acusação contra a tua vida, é Ele que arranca todo pensamento contrário. Então hoje, nessa noite, você vai pedir para o Senhor: Senhor, ilumina a minha consciência, que através do Teu Espírito Santo, Senhor, o Senhor arranque toda a condenação contra a minha vida. Por que, Senhor? Eu falo isso, Senhor, na Tua presença, porque eu tenho plena consciência dos meus atos. E agora está na Tua mão. Agora está na Tua mão. Se você agiu errado, ao contrário do primeiro versículo que lemos aqui, como Paulo disse, que eu quero manter a boa aparência, quero manter a boa conduta com os homens e com Deus. Se você faz isso nessa noite, o Senhor limpa a tua consciência, o Senhor trabalha na tua vida, Ele coloca coisas lindas no teu coração, no teu pensamento, para que Ele, através do sangue derramado, sangue imaculado, como diz aqui, Ele purifique a vossa consciência, para servir-vos ao Deus vivo.
Senhor, através do Espírito Santo de Deus, ainda quer agir através da tua vida. Não te detenha no meio do caminho. Não te detenha em opinião alheia. Se você tem plena consciência do que está fazendo, dos esforços que você está fazendo para servir ao Senhor, deixa o Senhor mudar a tua história. Deixa Ele mudar a tua vida. Eu não vim aqui dizer para você hoje, nessa noite, Deus vai te dar a vitória. Não. Ele te dá, eu tenho certeza que Ele te dá. Mas por meio dEle, por Ele, como louvamos aqui, por Ele estou gastando a minha vida. E acusações vai ter sempre, irmãos. Vai ter sempre. Sempre terá. O dia que eu me sentei diante disso, a minha esposa está ali e o Senhor está aqui. O dia que eu me sentei diante disso, eu fiquei calado. E quando chegou a minha vez, eu fiz como Paulo, eu disse: alguma vez eu faltei com respeito? Alguma vez eu fiz isso? Alguma vez eu fiz aquilo? E o meu acusador disse: não. Então, eu tenho plena consciência dos meus atos. Pastor, o senhor é... Não. Não mesmo. Outro dia o Senhor me repreendeu. Nós íamos a Livramento. Carregamos o carro com as mochilas. Tudo pronto. E aí, como diz o pastor Wilson, a gente não tropeça em pedra grande, sempre em pedrinha pequena. E aí um detalhezinho ali mudou a nossa opinião para sair. E ali o inimigo ficou escutando, olhando, e eu disse: vou tirar o proveito disso. Discordamos. Ficamos uns 15 minutos em casa, atrasados. Depois, cedemos, nos resolvemos, concordamos e fomos. Quando entrei no carro, pastor, Deus falou comigo e disse assim para mim: até quando tu vai ser menino? Até quando tu vai agir como um menino? Sempre na mesma coisinha? Sempre da mesma forma? Sempre ali? Ah, não, eu não gosto assim. Para mim tem que ser assim. E o Senhor quer mudar a tua história. E o Senhor falou para mim: até quando tu vai ser menino? Tu é menino ou é homem? E Deus falou comigo naquela palavra, e eu não quero mais tropeçar naquela pedrinha. Eu quero que a minha consciência me alerte quando isso acontecer de novo, para que eu não haja condenação contra a minha vida, que não haja coisa errada contra a minha vida. Não. Mas ela está aí para você. E a tua consciência fala para você hoje, nessa noite, através do Espírito Santo, dizendo: será que vale a pena continuar insistindo nesse ponto? Será que não é um ponto de retorno? Será não é um momento de dar meia volta? Ah, mas eu não vou dar o braço a torcer, não fui eu que errei, não fui eu que falei. O Senhor está dizendo: perde para ganhar. Perde para ganhar. Abre o coração para o Senhor, entrega o teu coração para o Senhor, confia nele. Ele conhece antes mesmo de você falar, ele já sabe que você iria falar. Então não tenha medo de estar diante do Senhor. Se está suja as tuas vestes, ele tem poder para limpar, ele tem poder para curar, ele tem poder para sarar nessa noite a tua vida, em nome de Jesus. Ele pode fazer isso. Então se coloca de pé em nome de Jesus nessa noite. Eu quero dizer para você: avança em direção ao Senhor, avança em direção ao que o Senhor tem preparado para a tua vida, para a tua casa. Pastor, mas eu preciso de uma cura. É consequência de uma mente limpa, de um coração entregue ao Senhor. A bênção vai chegar, o milagre vai chegar, a providência vai chegar. Mas você precisa chegar aqui diante do Senhor e dizer: Senhor,
Senhor me conhece. O Senhor sabe o que tem na minha mente e no meu coração. Entrega para Ele hoje, nessa noite, e deixa que Ele peleje por você. Mas não deixa que o inimigo ganhe terreno dentro do teu coração, dentro da tua mente, dentro da tua consciência. Pastor, ninguém me chama mais. Talvez seja consequência, e você sabe a consciência. Tem na tua consciência o porquê que está acontecendo. Então espera um pouquinho. Não te apressa. Não te apressa. Porque Ele é poderoso para completar a obra na tua vida, na minha vida, em nome de Jesus. Mas não para no meio do caminho. Esta obra precisa de você. O Senhor precisa de você. Então talvez o que você esteja valorizando hoje, nessa noite, não é o que o Senhor quer que você valorize. Ele quer que você valorize aquilo que não tem preço, que foi o que Ele fez na cruz do Calvário. Você não vai conseguir pagar. Esquece, não vamos conseguir ser bom. Sempre desejamos que Deus levante alguém melhor que nós, maior que nós, com mais inteligência, com mais prudência, com mais sabedoria, com mais entendimento. Esse é o desejo. Então eu quero que você passe hoje aqui na frente e diga para o Senhor: Senhor, eu tenho consciência, Senhor, do que o Senhor está permitindo que aconteça na minha vida, mas eu tenho consciência de que eu preciso de Ti, Senhor, na minha vida. Eu não consigo mudar sozinho, eu não consigo transformar, eu não consigo me curar sozinho, Senhor. Eu preciso do Teu Espírito Santo, e Ele pode te ajudar nessa noite, em nome de Jesus. Eu não vou te chamar aqui, vou passar para o pastor. Se você sentir no teu coração hoje, porque a palavra não volta vazia. Se ela produzir alguma coisa em algum coração hoje, já valeu a pena. Já valeu a pena. Então creia em nome de Jesus que quem está aqui hoje é o Espírito Santo do Senhor, como sempre esteve, te esperando, de braços abertos. Ah, mas eu não concordo. Deus não te chamou aqui para te perguntar com quem você concorda. Deus te chamou aqui para você ser entregue a Ele. Ele tem atraído você para a presença dEle. Ele quer mudar a tua vida, mudar a tua história. Não tente entender o que não é para você entender agora. Tem coisas que você vai alcançar só por Ele, através dEle. Tem coisas que você pede para um, para dois, te trazem providência, Deus levanta alguém, usa alguém, mas tem coisas que vai ser só por Ele, através dEle, que você vai alcançar. Recebe essa palavra no teu coração nessa noite, em nome de Jesus.